Saudações a todos. Saudações. Meu nome é Rosilene Bittencourt. Hoje é o dia 9 de fevereiro de 2025. O tema da nossa conferência é a vontade. É com grande amor e alegria retomar as conferências e estudos da Escola de Meditação Áureo Florescer. Vamos iniciar fazendo a observação do gráfico e refletindo sobre a palavra trabalho. Para qualquer trabalho é necessário esforço. Atualmente, muitas pessoas têm usado um termo de origem da palavra e sempre relacionando com algo muito ruim, como castigo, punição. Eu prefiro me ater ao sentido da palavra, em que a palavra trabalho é tudo aquilo que exige esforço. Pois creio que mesmo antes de especificar dentro de qualquer origem a palavra trabalho, ela sempre existiu. Pois sempre fazemos um esforço para nos alimentar, quando temos que colher uma fruta em uma árvore, ou mesmo quando nós temos que nos abaixar para colher esse fruto que está no chão. Nosso corpo se esforça para realizar tal ação. Pensando nisso, em que o trabalho está relacionado com a vontade? O que significa vontade para você? Poderíamos passar horas falando sobre sinônimos, conceitos, significados sobre a palavra vontade. Então, para que possamos prosseguir, vou trabalhar nesta conferência o termo telema, que significa a vontade divina. Esse termo foi usado por filósofos gregos como Platão para descrever uma força latente dentro do ser humano, algo que não pode ser controlado. Muitas pessoas também a relacionam com o amor. Quando sentimos o amor verdadeiro, essa força se torna ilimitada e dentro de nós ela emana para as demais pessoas. Essa vontade, a telema, traz para o ser humano um sentido para realizar ações, o trabalho no plano material. Nossa conferência terá gráficos voltados à cultura egípcia. Então percebemos aqui a representação de uma figura humana que está a trabalhar em uma rocha para modelá-la, para deixar perfeita, para que ela possa cumprir a sua função. Muitas vezes nós trabalhamos muito pela busca de recursos financeiros. Ou seja, trabalhamos nesse plano físico, no dia a dia das nossas ações, buscando nos manter neste mundo. Mas existe outro trabalho para desenvolvimento dos recursos espirituais. Aqui é muito importante frisar que não estamos falando de recursos materiais para a construção de espaços para a prática religiosa, e sim fazer prosperar os dons que nos foi dado pelo Criador, os dons do amor. Por qualquer ambiente se é um templo. Quando se fala de Cristo, se fala do amor de Deus, nós construímos um templo, porque nós invocamos a sua força, a sua vontade. Recursos espirituais são todos os auxílios para desenvolvimento do ser. Quem é esse ser?
Quem é essa pessoa? O ser é a nossa centelha divina, aquilo que o nosso Criador planejou para nós, para a nossa vida. A descoberta de si mesmo é o trabalho profundo e maravilhoso do autoconhecimento, pois quando descobrimos quem realmente somos, vamos chegar ao ponto que dizemos: somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Para descobrir, buscar e desenvolver os recursos espirituais, é necessário trabalho. E é necessário vontade para realizar esse trabalho, a força da ação. O verbo. Podemos citar aqui a prática da oração como trabalho para o desenvolvimento dos dons espirituais. O louvor, para alegrar a nossa essência. A caridade, para mostrarmos o amor ao próximo. Falar de Deus, para proclamar as verdades do Criador. Desenvolver em nós aquilo que foi classificado como virtudes humanas. O ser humano, ele gosta de classificar coisas. Mas a vida humana, ela deve ser espontânea. O ser humano não pode ficar preso em conceitos. Ele deve experimentar na sua vida as ações, vivenciar, ter a experiência. Essas virtudes vão ser desenvolvidas. E isso desenvolve a consciência. Somente um ser divino pode espalhar a sua luz. E é essa a nossa busca, ser como Cristo, a luz do mundo. Não como vaidade, mas sim por obrigação e compromisso com suas palavras, a própria mensagem que Cristo nos deixou. Um exemplo. Em Mateus 16, 24, está escrito, para que a gente possa estudar as Escrituras. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Nesse momento, chegamos a um ponto importante. Se quisermos acompanhar a Jesus, o que precisamos fazer? Como nós podemos ser como Cristo? Primeiramente, estudar a sua vida, aquilo que está relatado, meditar sobre a vida de Cristo. Ao meu ver, dentro do meu humilde estudo, Jesus levava uma vida simples, estudava os ensinamentos divinos que estavam presentes na sua época, enfrentava as suas tentações e orava em meditação ao Pai, orava em silêncio para se comunicar com o Pai, para ter um relacionamento com Deus. Em completa harmonia, ensinava os outros. Mas como posso negar a mim? Quem é esse que controla as ações de um boneco de barro onde habita um fôlego de vida? Quando nascemos e recebemos o nosso fôlego de vida, somos puros e perfeitos. Não temos maldade e nem pecados. Mas, com o nosso desenvolvimento em sociedade, como é esse desenvolvimento? Ainda mais hoje, em uma sociedade que valoriza os maus comportamentos. Aprendemos através da observação e muitas vezes observamos condutas erradas e nós as imitamos. E passamos a viver um personagem do eu. Eu sou fulano, eu ajo sempre assim, eu sou ciclano, gosto disso,
e não gosto daquilo, não gosto de falar com pessoas e nem ouvir o que os outros têm a dizer, pois eu já sei tudo. O orgulho. Quem é esse que está a falar dentro da nossa cabeça? Quem é esse que influencia o nosso modo de agir? Dessa forma tão orgulhosa, se sentindo melhor do que o teu semelhante, melhor do que os demais. Isso é o oposto da virtude. Todas essas forças egóicas de pensar e agir são chamadas de defeitos psicológicos, defeitos capitais. Telema, o látego da vontade consciente. Observem o gráfico e percebam o que estava de errado nesse momento. O que estava acontecendo dentro do templo? O templo é um lugar sagrado, é um lugar onde vai orar. E aqui as pessoas estavam vendendo coisas, representações espirituais. A pureza, que percebemos através da pomba, o carneiro, vemos aqui o dinheiro, que mostra a corrupção. Jesus, ele veio e expulsou esses vendedores. Eles estavam cometendo pecado dentro do templo, vendendo o que é sagrado. Essas ações, essas formas egóicas de pensar, de querer tirar vantagem do próximo, são chamados de defeitos psicológicos, defeitos capitais, pois eles estão na cabeça, no controle das ações. E os egos ocupam um lugar no trono. Nesse momento, as virtudes não podem agir. Só pode agir com virtude aquele que tem a consciência para expulsar de dentro de si os defeitos psicológicos. Nesse momento, quando nós agimos de forma egóica, nós trancamos as virtudes dentro de nós, proibimos de que elas se manifestem e que nós possamos agir de forma consciente. Nós, quando estamos agindo de forma egóica, nós não expressamos o amor ao próximo. Os defeitos psicológicos fazem com que o ser humano perca a visão de observar aquilo que está fazendo. Quais são as suas reais intenções? Ele turva a visão e começa a agir de forma falsa, porque ele tenta colocar justificativas que não são verdadeiras. Quando nós somos pequenos, crianças, também temos bons exemplos. Negar a si mesmo, a morte do egoísmo, as súplicas à Mãe Divina. Como falado, a nossa conferência está com o tema egípcio. Então, trouxe uma representação da deusa Ísis para representar a mãe, a pureza da mãe, a pureza do ser, da mãe que gera a vida, a mãe que dá a vida. Então, quando nós somos pequenos, nós vamos ter bons exemplos, que são os nossos pais, nossa mãe e nosso pai. São pessoas que trabalham pelos demais, pelos seus filhos, possuem virtudes honrosas. E esses exemplos também nos modelam para a vida adulta. E servem de guia para as nossas ações. Ensinamentos de diversas religiões que buscam expressar amor ao próximo e o amor ao Criador.
Hoje nós também temos acesso a essas informações, para que possamos aprender com um exemplo de quem já teve um desenvolvimento consciente. A Escola de Meditação Áureo Florescer trabalha com os 3 fatores de revolução da consciência. Toda revolução é necessária uma ação. Então, a primeira ação a ser feita dentro de nós é o primeiro fator de revolução. A morte psicológica é a eliminação de tudo aquilo que nos prende às ações egóicas, a tudo aquilo que nos traz dor e sofrimento, e aquilo que podemos também gerar dor e sofrimento ao próximo. Então aqui essas pessoas estavam enganando as demais, estavam gerando dor e sofrimento às pessoas. Uma vez identificado esse elemento inferior em nossa conduta, isso pode ocorrer no nosso pensamento, um desejo de querer possuir algo, ou comer algo que vai danificar o nosso corpo, ou impedir de nós fazermos uma ação, um exercício físico, ajudar, fazer a caridade. Toda vez que a gente consegue identificar esse tipo de pensamento, nós já devemos utilizá-lo para fazer o primeiro fator de revolução da consciência. Às vezes, essas ações egóicas, elas se transformam em sentimentos, ou mesmo uma ação corporal. Um sentimento equivocado, que ele não vai trazer benefício para nós, e essa ação corporal equivocada. Com o tempo, percebemos que tudo isso se manifesta ao mesmo tempo. Nós temos o pensamento, nós geramos um sentimento equivocado e vamos ter uma ação equivocada. Mesmo que nós nos esforçamos para esconder um pensamento equivocado, um dia esse pensamento pode se tornar uma fala, um gesto que nos trará uma vergonha, um arrependimento. Por isso é importante identificar esses elementos quando estão dentro dos nossos pensamentos. Para que possamos limpar a nossa casa, que é o nosso corpo, nossa mente, nossa forma de pensar, é necessária a vontade de trabalhar para que uma mudança possa acontecer. Jesus teve coragem, teve vontade de mudar aquilo que para muitas pessoas parecia que era normal, porque já fazia muito tempo que eles estavam a vender as coisas sagradas. Mas Jesus não se conteve. Ele despertou dentro de si a telema, a vontade consciente, e lutou para limpar esses aspectos de dentro do templo. Então vamos ver como que nós podemos usar essa vontade para fazer a limpeza dentro da nossa casa. Vamos suplicar a Mãe Divina. Então chamamos a nossa Mãe Divina. Mãe Divina é a representação da Mãe Divina é a representação da força feminina de Deus dentro de nós. Com fé e com um verbo silencioso, porque é um trabalho íntimo, exclamamos: Mãe Divina, retire de mim este defeito e queime. Essa petição faz com que o defeito seja eliminado dentro de nós. Imagine uma pessoa limpando a sua casa. Ela consegue limpar tudo ao mesmo tempo? Não. Ela inicia por um lugar e ela vai ter que limpar várias vezes. Às vezes, por vários dias, porque o trabalho é intenso. Muitas vezes, um dia não dá conta de limpar uma casa. Então, é necessário vários dias. Por isso que a petição à Mãe Divina
ela também deve ser diária. Pense, para você manter a sua casa arrumada, é necessário esforço, é necessário vontade. O mesmo acontece com o trabalho psicológico. Para você limpar a sua casa, o seu corpo físico, a sua mente, é necessário trabalho diário. Toda vez que a gente vê um elemento de infraconsciência, se faz a petição à Mãe Divina. Vou dar um outro exemplo. Quando uma criança pequena pega algo que não a pertence, seu pai, sua mãe chama a atenção, ensinando que aquilo é errado. Como a criança ainda não tem as virtudes desenvolvidas dentro de si, ela ainda está aprendendo pela observação, pelo que os pais falam, ela ainda tenta pegar aquele objeto, ela vai tentar novamente. Aqui a gente também pode ver as tentações no mundo. As tentações vão estar ali, tentando para ver se você cede, para ver se você pega aquele objeto novamente. Então a criança ela tenta, ela vai lá e pega o objeto novamente. E o pai e sua mãe falam novamente, não. A ensina que não deve pegar aquilo, que não deve fazer aquilo. O ego, o pecado, eles são tentações, eles são atraentes, eles atraem o ser humano. Se não fosse, ninguém o pegaria. Só que dessa segunda vez que a criança pega o objeto, a mãe vai falar não e ela vai fazer uma expressão facial de insatisfação. Essa ação de uma mãe ou pai de ensinar ao filho aquilo que é correto pode levar tempo, até a criança amadurecer, até que ela possa ganhar uma consciência do que é certo e o que é errado. Ela fazer esse discernimento. O mesmo ocorre conosco. Quando nós não somos ensinados, ou quando nós deixamos que as atrações egóicas dirijam a nossa vida, dirijam as nossas ações. Então, da mesma forma diária, como se ensina uma criança, nós devemos pedir para que nossa Mãe Divina esteja nos ensinando. Por isso que as petições à Mãe Divina devem ser constantes. Mãe Divina, retire de mim esse defeito e queime, de forma silenciosa, de forma a desenvolver a vontade da mudança, a trabalhar pelo primeiro fator de revolução da consciência. Cada vez que chamamos, ela nos diz com amor, se corrija. Ela nos olha com uma expressão de insatisfação, porque nós estamos fazendo algo errado. Mas quando nós desenvolvemos uma virtude, quando nós temos uma ação correta, a nossa mãe, ela faz uma expressão de satisfação. Como ela fica feliz quando nós acertamos a nossa jornada terrena. E dessa forma nós aprendemos a ter a imagem e semelhança do nosso Criador. Essa mudança de comportamento vai gerar em nós uma vontade cada vez maior por mudanças e também vai desenvolver em nós as virtudes, que serão expressadas mais e mais vezes e cada vez mais conscientes. Para continuarmos o nosso trabalho, vamos adentrar o segundo fator de revolução da consciência. O poder do matrimônio perfeito, a sexualidade superior e o poder da vontade consciente. O matrimônio perfeito, a beleza da união, a dualidade do mundo, homem e mulher. É a beleza e a inteligência do Criador, a inteligência da criação. Homem e mulher unidos em um casamento de forças espirituais de alma.
também unidos fisicamente, mentalmente, e também a união de sentimentos superiores, que almejam viver um longo e bem-aventurado amor. Uma história que possa servir de inspiração aos demais, que as outras pessoas também tenham a vontade de ter um matrimônio perfeito, que sejam felizes e realizados dentro de um casamento. A vontade de amar, de ter alguém para expressar o amor, é algo indescritível. Em um momento da vida, nós somos voltados para buscar um amor. Quando acontece o amadurecimento, só quem ama de forma verdadeira sabe a alegria quando ocorre esse encontro. Quando você encontra o ser amado. Para todos aqueles que já tiveram a sorte de encontrar o amor, é necessário refletir sobre como você conduzirá este relacionamento. Ou para aqueles que já estão há muito tempo casados, como vocês estão conduzindo este relacionamento? Será que é necessário algumas mudanças? Será que é necessário algumas correções? Será que é necessário buscar desenvolver ainda mais amor pela pessoa, pelo seu cônjuge? Qual a importância de se manter fiel ao seu amor, à sua pessoa amada? Para quem é casado, deve ter essas reflexões. E para aqueles que buscam, também já vão praticando, né? Vão fazendo a reflexão. Também se perguntem: qual a importância desse evento tão espetacular que ocorre com o ser humano, quando o ser humano encontra o amor? Desenvolve esse sentimento. Observem o gráfico, a celebração de um casamento. A vida a dois é uma vida de trabalho. Necessita vontade e dedicação. Quando as pessoas fazem um juramento em um altar, elas precisam ter a consciência que elas deverão trabalhar para manter o seu casamento. Será necessário abrir mão dos caprichos egóicos, a importância do primeiro fator de revolução da consciência. Porque quando nós não estamos amadurecidos, quando nós não temos a consciência desperta, nós levamos consigo, né? Nós levamos conosco todos esses caprichos, as nossas vaidades, os nossos egoísmos. Já que todos nós somos frutos de uma sociedade que possui pecado. Então os exemplos estão aí. Nós observamos e, infelizmente, muitas vezes o copiamos. O casal deverá aprender a eliminar seus defeitos psicológicos. É muito importante que o casal esteja caminhando e fazendo cada um o seu trabalho. Cada um encontre em si a sua mãe divina e peça: Mãe divina, retire de mim esse defeito e queime. O casal, cada um, vai aprender a respeitar o seu próximo, que é o seu cônjuge, que vai ser os seus filhos, todas as pessoas que estão à sua volta. Mas nós falamos de um casal porque quando se tem a união, começa a construção de um lar, a construção de uma família, a qual você agora será responsável. O casal deve aprender a ouvir um ao outro. Ouvir o que o outro tem a dizer sem julgar, mas sim com os olhos do amor. Porque às vezes um precisa orientar o outro, às vezes precisa apenas de um abraço, acalentar, saber os momentos que você deve acalentar o seu companheiro, apaziguá-lo.
para que ele possa se equilibrar. Homem e mulher, eles constroem um pilar para sustentar o seu matrimônio. E quando um pilar está mais fraco, o outro vai dar força. E assim será. Tudo isso deve ser desenvolvido em um matrimônio perfeito. Mas não são somente as conversas que unem um casal. Existe um ato que consagra esta união. Caso isso é tão importante que caso não ocorra esse ato em um casamento, ele pode ser desfeito perante os homens e ele não vai acontecer perante Deus. Então, para Deus, é a união sexual, o sexo, que consagra o casamento. Por isso, as pessoas devem tomar cuidado e não se dar em casamentos, não se unir sexualmente de forma banal, porque toda vez que se realiza um ato sexual, há um casamento, há união de forças. Então deve-se buscar o seu companheiro para realizar essa união, ter a fidelidade, realizar o casamento perante Deus. A união de forças criadoras, onde dois se tornam um só, uma só matéria e energia. No matrimônio perfeito, o casal faz a prática da sexualidade superior. A sexualidade superior é a união de esposo e esposa, sem a expulsão do sêmen do corpo humano. Desde a antiguidade se tem um ensinamento de que o homem não joga fora sua semente, não joga fora sua energia. Da mesma forma, a mulher. Homem e mulher possuem energias criadoras da natureza e devem ser transmutadas através da respiração profunda durante o coito. A respiração leva o oxigênio para dentro do nosso corpo. É o que move a nossa vida, é o que dá energia ao nosso corpo. Então, a respiração profunda busca a pureza da relação sexual. Ela também traz a consciência dessas energias. Respirar durante o ato sexual, respirar profundamente, para ganhar consciência. Até que toda essa energia seja transmutada sem a expulsão do sêmen. A mulher também transmuta a sua energia, estando atenta ao seu corpo, respirando também profundamente. O prazer sexual vai ser dado ao casal. O desenvolvimento do amor também. O casal que está em sintonia mantém a prática da sexualidade superior e sabem juntos quando a transmutação já aconteceu. Por isso, o homem também deve estar atento ao prazer da sua esposa, para que desenvolva essa sintonia. Aqui a gente já pode verificar a questão do egoísmo. Se tira o egoísmo, se começa a eliminar o egoísmo, porque você está se preocupando com o próximo. O casal está unido, está buscando levar a sua sexualidade a Deus. O trabalho com as energias sexuais é de extrema importância, pois o homem, quando cai em pecado, quando ele expulsa o sêmen do seu corpo, ele entra nos mundos infernais. Ele se desvia do caminho, porque ele jogou fora o fogo sagrado, a energia criadora. E dentro desses mundos infernais, ele vai para a prostituição, para os vícios, para a violência.
para o adultério e todas as outras manifestações egóicas. O mesmo ocorre com a mulher. Mas quando o homem eleva a sexualidade e entrega a Deus a sua energia, a transmutando e preservando ela dentro do seu corpo, o homem e a mulher adentram os planos celestiais, a paz, o amor, a fidelidade e o desenvolvimento das suas virtudes. A busca do matrimônio perfeito é a vontade de respeitar o corpo. Esse corpo que é sagrado, que nos foi entregue para essa vida, essa existência. Pois é ele que nos permite agir, a experimentar uma vida saudável, uma vida em perfeita harmonia com o Criador. Nesse momento a gente pode refletir com a passagem de Mateus. Pegue sua cruz e me siga. Casamento, ele também simboliza a cruz, o cruzamento entre energias. Então, por isso a importância em preservá-las. E assim nós podemos seguir a Cristo. O terceiro fator de revolução da consciência é o sacrifício pela humanidade. A força de vontade voltada ao sacrifício pela humanidade. Sendo essa vontade de trabalhar espiritualmente pelos demais e para os demais. Aqueles que aprendem a eliminar seus egos, aprendem a manter o matrimônio perfeito. Certamente se sentirá vontade de ensinar aos demais o caminho, para que aqueles que assim quiserem possam percorrê-lo e desenvolver suas próprias experiências e construir um círculo de amor de forma gratuita. Um círculo que será o trabalho da morte psicológica, a sexualidade superior no matrimônio perfeito e a ajuda ao próximo, que é o sacrifício pela humanidade. Jamais podemos cobrar por algo que é sagrado. Porque Deus, ele é o doador da vida e ele nos dá isso de forma gratuita. E tudo o que ele fez e faz é de extrema perfeição e majestosa. Toda vez que o ser humano busca realizar os 3 fatores de evolução da consciência, constrói esse círculo do amor e vai ter vontade de ensinar ao próximo a autocorreção, o cuidado com a sua sexualidade e também vai ensinar os mistérios e o amor de Deus de forma gratuita. O sacrifício pela humanidade, ele se concretiza pelo ensinamento ao próximo de forma gratuita e com amor. Então eu trouxe para a nossa conferência uma prática de reflexão, de oração, para que ela possa nos ajudar na nossa autocorreção, no nosso matrimônio perfeito, na sexualidade superior e também auxiliar os nossos irmãos. Eu trouxe hoje o Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Medita no amor de Deus, medita na sua correção, medita em fazer da sua vida uma jornada perfeita.
Quem está no amor de Deus é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o fruto no seu tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera, porque ele tem um alimento divino. A sexualidade mantém a energia no seu corpo, e o fruto vai ser o sacrifício pela humanidade, o seu trabalho, o fruto do seu próprio trabalho espiritual. Não é o caso dos ímpios. Os ímpios são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Eu trago a prática da leitura desse salmo para ajudar, para que a gente possa praticar os 3 fatores de revolução da consciência. Lembrando aqui de nos autocorrigir, pedindo a força da Mãe Divina. Mãe Divina, retire de mim esse defeito e queime. Quando estivermos com o nosso cônjuge, lembrarmos da sexualidade superior, da respiração profunda e do coito sagrado, para que a gente possa trabalhar pelos demais, ensinar, ter a força da vontade de construir uma sociedade mais justa. Eu agradeço a todos pela paciência e que essa conferência possa servir de reflexão e inspiração para todos aqueles que almejam caminhar ao lado do Pai, ao lado do Criador. Que todo aplauso seja para Deus, jamais para a personalidade.